Eu queria conhecer aqueles que estão nos visitando hoje pela primeira vez. Levanta a sua mão assim. Tem alguém pela primeira vez hoje? Olha, pela segunda vez agora, segunda vez. Amém. Bastante gente. Deus abençoe vocês. Obrigado pela presença de vocês. Vocês são presente de Deus para nós e para essa igreja. E nós vamos aplaudir a Deus pela vida de vocês nesse momento. Que vocês voltem sempre. A casa de vocês. Amém. Amém. Meus irmãos, abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 17. Versículo 20. Ao versículo 20 e 21. Diz assim a palavra de Deus: indagado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: o reino de Deus não vem com visível aparência, nem dirão ele está aqui ou lá está ele, porque o reino de Deus está entre vocês. Pai, obrigado pela tua palavra. A tua palavra é viva, a tua palavra é eficaz, a tua palavra é poderosa, a tua palavra é alimento para as nossas almas. Senhor, que eu não diminua, que eu desapareça, e somente o Senhor cresça, porque a honra, a glória é tua, Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu queria compartilhar com vocês um tema para essa mensagem, e o tema é o seguinte: aonde está o reino de Deus? Será que você pode repetir comigo? Vamos lá, no 3. Aonde? Mais uma vez. Aonde está o reino de Deus? É uma pergunta que eu me fiz há muitos anos. É claro, quando falamos de reino de Deus, sempre virá à nossa mente coisas grandes. Porque o reino de Deus é grande, é poderoso, é santo, é maravilhoso. Mas Deus tem ministrado ao meu coração, durante esses domingos, com o pastor, nosso pastor tem pregado aqui mensagens maravilhosas, que tem alimentado o nosso coração e temos sido ministrados sobre o reino de Deus. E Deus começou a ministrar no meu coração sobre esta pergunta. E nessa noite eu quero trazer algumas perguntas sobre o reino de Deus. Porque nós sabemos que perguntas geram reflexões. Reflexões gera conhecimento. Conhecimento também gera sabedoria. Jesus é exemplo disso. Quantas vezes ele respondeu uma pergunta com outra pergunta? Quantas vezes ele respondeu somente com uma pergunta? Certa vez, um jovem chamou ele de bom mestre. Ele falou: mas por que eu sou bom? Porque Jesus, quando lançava as perguntas, fazia com que as pessoas refletissem e pudessem entender o contexto do que ele estava ensinando. E a pergunta é: aonde está o reino de Deus? Mas antes de responder essa pergunta, eu queria fazer uma outra pergunta. Quando o reino de Deus foi inaugurado aqui nessa terra? O nosso pastor falou sobre isso aqui. Eu vou ser prolixo. Vou repetir o que ele falou e vou acrescentar algumas coisas na minha concepção. Quando Deus criou o céu e a terra, criou o mundo. Logo, depois ele cria o homem e cria a mulher, coloca no jardim do Éden, e a Bíblia diz que ele formou o homem à sua imagem e semelhança.
Ou seja, ele deu os seus atributos ao homem. Nesse momento, o reino de Deus, ele é inaugurado aqui na terra. O homem recebe a santidade de Deus. O homem recebe a autoridade de Deus. O homem recebe o governo de Deus sobre ele e sobre a terra. Mas nós sabemos que o pecado entra no mundo através da desobediência de Adão e Eva. Nesse momento, eles são expulsos do jardim do Éden. O contexto de reino para eles não existe mais, porque o pecado entrou. Agora a luta é contra a carne. Agora é a luta contra o próprio eu. Mas entenda uma coisa, Deus, Ele não desiste em deixar que o seu reino fique claro na história. E Deus começou a ministrar no meu coração que Deus, Ele tem um plano maravilhoso em que esse reino seria novamente restabelecido sobre a terra. Mas antes, Ele traz representações do seu reino. São pessoas que representavam o reino de Deus aqui na terra. Nós temos como, por exemplo, os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó. Nós temos como, por exemplo, os profetas, como Isaías, como Daniel, como Jeremias, representantes. Eles representavam o governo de Deus na terra, mas não eram o reino de Deus. Não podiam inaugurar novamente o reino de Deus na terra. Mas por quê, pastor? Porque o reino de Deus, a essência dele é santa, perfeita. E todos esses homens eram limitados, corruptíveis. Não tinham condições de ser o reino de Deus. Deus levantou reis como Davi, Salomão, Saul. E podemos perceber na palavra de Deus que os profetas, eles apontavam para esse reino que estava por vir. Isaías fala sobre o Emanuel. Isaías capítulo 9. Os profetas. Eu separei aqui um texto que eu queria ler com vocês. Miqueias, capítulo 5, versículo 3. Vamos ler junto aqui pelo telão. Portanto, o Senhor entregará até o tempo em que está em dores tiver dado à luz. Então o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Agora coloca para mim Isaías 6, versículo 7. Desculpa, Isaías 9. E ele estenderá o seu governo, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, e sobre o seu reino, para estabelecer e para o firmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. Está falando de quem? Jesus, o Messias. O último profeta a anunciar esse reino foi João. Porque ele declarou: arrependei-vos, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Lá em Mateus, capítulo 1, fala sobre o nascimento de Jesus. E ali o reino de Deus é estabelecido. O segundo Adão, Jesus nasce. Mas ele não nasce num palácio. Mas ele não nasce com tecidos importados de outros reinos. Não, ele nasce numa manjedoura, num estábulo, num lugar simples e humilde, porque é um ensinamento de Deus para nós. O reino de Deus não está ligado às coisas grandiosas, ligadas à vaidade da vida. O reino de Deus, a essência dele é amor, humildade e simplicidade. Jesus nasce, e agora eu começo a entender o contexto dos 3 reis magos.
vão até Jesus e cada um dá um presente para Jesus. Um dá ouro, outro dá incenso, o outro dá mirra. Porque o rei, os 3 reis magos, eles compreendiam que ali o reino de Deus estava sendo estabelecido através de Jesus Cristo. Ele nasce de uma virgem, pelo Espírito Santo, nele não há pecado, ele é perfeito, ele é puro, mas ele é homem. Eu começo a entender que, ao mesmo tempo que esse reino é santo, poderoso, ele é acessível, porque se não fosse acessível, ele não vinha em forma de homem, ele vinha em forma de anjos, ou outras manifestações, mas Deus quer nos ensinar que esse reino é perfeito, é puro, é santo, mas ele é acessível. Ele é acessível. Jesus, homem, mas também 100% Deus. Nesse momento, quando Jesus nasce, o reino de Deus. Só que agora é diferente. É seu filho Jesus. É o próprio Deus. Aleluia. Mas eu pergunto para vocês nessa noite, o que é o reino de Deus? Mas antes de responder o que é o reino de Deus, eu pergunto, o que não é o reino de Deus? Agora eu já entendo que Jesus é o reino de Deus, aqui na terra. Mas o que não é o reino de Deus? Porque parece hoje que há uma confusão em algumas pessoas, em algumas lideranças. O reino de Deus não é igreja. Sabia disto? A igreja é agente do reino de Deus. O reino de Deus não é milagres. O milagre é o reflexo do poder do reino de Deus. O reino de Deus não é prosperidade. Prosperidade faz parte dos benefícios do reino de Deus. Mas o que é o reino de Deus? Você já se perguntou, já montou você mesmo uma resposta pessoal sobre o que é o reino de Deus? O que é o reino dos céus? Porque vamos encontrar referências de Jesus falando do reino de Deus, do reino dos céus. Coloca para mim aí João capítulo 3. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais judeus. Este de noite foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é Senhor e Mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais. Nicodemos conseguiu identificar que havia algo sobrenatural em Jesus. Porque ele, como fariseu, ele como um doutor da lei, ele reconheceu que havia algo sobrenatural, algo que vinha dos céus e não da terra. Nicodemos reconheceu o reino de Deus em Cristo Jesus. Pode passar. Jesus respondeu: em verdade lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Versículo 4. Nicodemos perguntou: como pode o homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Versículo 5. Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Encontramos referências de reino de Deus, reino dos céus. Mas é a mesma coisa. É a mesma coisa. Reino de Deus, reino dos céus, é o mesmo reino. Algumas pessoas perguntam sobre isto. Mas a história vai dizer que quando os homens não tinham conhecimento da cultura hebraica, da cultura judaica, para eles era a mesma coisa. E historiadores vão dizer que o próprio imperador
Constantino, ele criou uma doutrina, e ali no concílio, ele ensinou sobre o reino dos céus e o reino de Deus. O reino de Deus era a igreja católica, o reino dos céus era o céu. E isso foi propagado, e isso foi ensinado. Mas não, é como eu falei aqui, o reino de Deus não é igreja. O reino dos céus, o reino de Deus é a mesma coisa, porque o reino de Deus é o governo sobre todas as coisas. Mas por que, pastor, que vamos encontrar na Bíblia o termo reino dos céus e o termo reino de Deus? Muitos teólogos vão dizer que quando o povo saiu da Babilônia, quando o povo saiu do cativeiro, e ali os escribas, traduzindo, eles não queriam mais citar o nome de Deus, porque se algum gentil, algum pagão escutasse e repetisse, para eles era profanar o nome de Deus. E aí eles resolveram não falar mais e não escrever. E colocaram substitutos. Isso é algo da cultura judaica para proteger o nome de Deus, porque Ele é santo. E aí colocaram substitutos. E nós temos aí no Antigo Testamento o nome Jeová, no Novo Testamento o Espírito Santo, não o Espírito de Deus, casa da santidade. Por isso que encontramos reino de Deus e reino dos céus. Mas é a mesma coisa. Ele domina sobre tudo e sobre todas as coisas. O que é o reino de Deus? O que é o reino de Deus? Deus começou a ministrar no meu coração. Se você perguntar para um judeu estudioso o que é o reino de Deus, ele vai falar que é o povo de Israel. Porque na concepção de um judeu, Deus levantou Abraão e ali veio a nação. Então o reino de Deus é Israel. Mas o que é o reino de Deus? Esse reino tem um rei e ele é Deus. Esse reino tem um príncipe, que é Jesus. Ele é o príncipe da paz. Esse reino, ele tem um porta-voz, que é o Espírito Santo de Deus. Este reino tem súditos, que são aqueles que obedecem, que se submetem, que é a igreja, que somos nós, que é você, que sou eu. Nesse reino tem leis, que é a palavra de Deus. E eu comecei a perguntar para Deus: Senhor, se eu pudesse caracterizar a tua lei, as principais leis do teu reino, sabe que Deus ministrou no meu coração? Foi o Sermão do Monte. E eu queria ler com vocês Mateus capítulo 5, versículo 3. Foi o que Deus ministrou no meu coração sobre os princípios do reino, as características do reino. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurado os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Os valores do reino foi o que Deus começou a ministrar no meu coração. Aonde está o reino? Ele não é visível. Ele é testemunhado, ele é expressado. Ele é atitude, ele é comportamento. Ele não é material, ele é espiritual, mas ele também é representado no teu caráter e no meu caráter, em nossas ações.
a maior evidência do reino de Deus na terra. É a igreja manifestando o fruto do Espírito Santo. A maior evidência do reino de Deus na terra é a igreja manifestando o fruto do Espírito Santo. É assim que nós devemos ser. O que é o reino de Deus? Romanos 14:7 vai dizer que o reino de Deus é paz, alegria no Espírito Santo. Mas esse reino vai além. E Deus começou a ministrar ao meu coração. Porque quando eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a ver que Jesus falava sobre o reino que virá, o reino que já veio, o reino que está vindo. E eu comecei a perguntar, Pai, mas por que o reino virá? O reino já está entre nós, o reino está vindo. Vamos ler Marcos capítulo 1, versículo 15. Ele dizia, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. O reino de Deus está próximo. Coloca para mim Lucas capítulo 11, versículo 20. Se, porém, eu expulso os demônios pelos dedos de Deus, certamente é chegado, ou já chegou o reino de Deus. Coloca para mim Lucas 22, versículo 18. Pois eu digo a vocês que, de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Esse reino já veio, esse reino virá, ou ele já está entre nós? E eu comecei a perguntar para Deus sobre isso. E Deus ministrou ao meu coração. O reino de Deus, irmãos, para muitas pessoas, para muitas lideranças, é o que ele faz, é o que ele promove. Mas o reino de Deus está acima do tempo. Ultrapassa o tempo. Eu imagino que Deus desceu no nosso tempo. Ele está no nosso tempo. Mas Ele também está no futuro. Ele também está no passado. Então esse reino está em todos os tempos. Para que você possa entender a dimensão que é o poder de Deus e a glória de Deus. E Deus ministrou meu coração o que é o reino de Deus na minha concepção. O reino de Deus é o poder e a autoridade e o governo de Deus sobre todas as coisas em todos os tempos. O reino de Deus é o poder de Deus, a autoridade de Deus e o governo de Deus sobre todas as coisas e em todos os tempos. Aleluia! E Ele está aqui nessa noite. Esse reino está no teu futuro. Aquilo que você não viu, que você não teve, que você não alcançou, Deus já viu e Deus já preparou. O Daniel está internado. Estamos orando por ele. Mas Deus já curou ele. Porque domingo que vem ele já pode estar aqui. Porque no reino de Deus, Deus já operou. Porque não tem para ele tempo, lugar. Ele é soberano. Ele é poderoso. E ele está aqui nessa noite. Aleluia. É o que Deus ministrou ao meu coração. Esse é o reino de Deus, é o poder e a autoridade e o seu governo sobre todas as coisas em todos os tempos. Como é que você chegou nesse culto hoje? Como é que está o teu coração nessa noite? De repente você chegou nesse culto hoje preocupado, porque hoje a sua realidade é um caos. Hoje a sua casa está um caos.
De repente o seu casamento está um caos. Os seus filhos, a sua vida financeira. É por isso que nós cremos em Deus. E é por isso que nós fazemos parte desse reino. Na história, um reino secular, quando ele demonstrava domínio, ele colocava uma bandeira para demonstrar a posse e o domínio e a vitória. Haviam povos que faziam o empalamento. Pegavam pessoas, colocavam em estacas e levantavam. Eram milhares de pessoas em estacas. E isso é para demonstrar o poder do seu reino. Com o tempo adaptaram para a crucificação. Em vez de ser em estaca, era em forma de cruz. E é por isso que o Império Romano, ele colocava as pessoas na cruz, porque era uma maneira de colocar medo, colocar temor nas pessoas, e respeito, e dizer que era um reino cruel, e que todos deveriam temer. Então a cruz para os romanos era a forma de poder e medo sobre aqueles que não queriam obedecer o Império Romano. Mas no reino de Deus, irmãos, esse reino que está em todo lugar e ultrapassa os tempos, a nossa bandeira é a cruz do Calvário. Toda vez em que Satanás tentar dizer para você que você já perdeu, que você é um derrotado, que você não vai mais conseguir, olha para a cruz. Porque essa bandeira já está enficada no teu coração. E por isso você já é vitorioso. Você já é vitorioso. Você não precisa buscar a vitória. Você já é vitorioso. Porque Jesus morreu na cruz do Calvário. Por mim e por você. Aleluia. Glória a Deus. E eu pergunto para você. O reino de Deus foi estabelecido, inaugurado com Adão e Eva. Eu falei o que não é o reino de Deus. Não é igreja, não é milagres, não é prosperidade. Eu falei o que é o reino de Deus. É o poder, a autoridade, o governo dele sobre todas as coisas e em todos os tempos. Mas como entra? Como faz para entrar no reino de Deus? Na verdade, é o reino de Deus que entra em nós. Só que esse reino tem uma porta. Por mais que ele tenha uma porta, é o reino de Deus que entra em você, que entra em nós. A porta do reino em que você passa para conseguir estar nesse reino chama-se arrependimento de pecados. É através do arrependimento, é por isso que João declarou: arrependei-vos, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque não tem como entrar nesse reino sem um arrependimento de pecado. Se houver alguém nessa noite que ainda não faz parte desse reino, arrependa-te nessa noite. Porque o Senhor quer mudar a tua vida. Porque o Senhor quer mudar a tua história. Os maiores avivamentos da história se deram pelo arrependimento. Sem arrependimento, você não consegue entrar no reino de Deus. Coloca para mim Mateus 19, versículo 24. E ainda lhe digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Coloca para mim Mateus 3, versículo 1 e 2. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Por que é mais fácil um camelo passar por uma agulha?
Isso é um termo, é um labirinto que tinha naquela época chamado agulha. E um camelo, ele não olha para os lados, ele só olha para frente. Então, ele não conseguia passar pelas curvas. Mas aqui, Jesus está ensinando que, se não houver arrependimento, se não houver a renúncia do eu, a renúncia das riquezas, de tudo aquilo que domine você e que impeça o homem de mudar de direção, ele não consegue entrar no reino de Deus. E nessa noite o Senhor te convida a abandonar as riquezas, a abandonar o mundo, a abandonar o pecado, porque Ele quer mudar a tua história hoje. Por que Nicodemos foi até Jesus? Ele foi à noite. Ele foi à noite, muitos dizem porque ele queria ir escondido. Porque Nicodemos, quando ouviu falar de Jesus, mesmo sendo um homem respeitado, sendo um homem doutor da lei, ele foi lá para ouvir Jesus. Porque ele compreendeu que havia algo diferente em Jesus. E que tudo que ele possuía, religião, riquezas. Estudiosos vão dizer que Nicodemos era proprietário de pousadas que recebiam os judeus para a peregrinação. Mas o que chamou a atenção de Nicodemos foi a mensagem do reino, de arrependimento, de mudança, de transformação. Nessa noite você também chegou aqui. De repente convidaram você. E você nessa noite está ouvindo a mensagem do reino de Deus. E Jesus falou para Nicodemos: você só pode ver o reino de Deus, só pode compreender o reino de Deus, você só pode assimilar o reino de Deus se você nascer de novo. Se você não nascer de novo, se você não se arrepender, você não consegue ver o reino de Deus, você não consegue entender e compreender como funcionam as coisas do reino de Deus. É por isso que muita gente não entende a alegria do crente. Está passando luta, está louvando, está enfrentando provas, mas está de pé, louvando, indo para a igreja. Porque quem não nasceu de novo, não entende as coisas do reino de Deus. É por isso que você está aqui hoje, mesmo cheio de problemas, mesmo machucado, mesmo batalhando, mesmo perseverando. Você está aqui, adorando aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória e todo louvor. É porque você nasceu de novo. Aleluia! Quem não nasceu de novo não pode entender. Irmãos, estar no reino de Deus não é sinal de grandeza material. É sinal de grandeza interior, grandeza espiritual. Eu lembro, irmãos, de uma fase da minha vida em que eu fiquei desempregado. Eu tinha uma empresa e ela quebrou. E eu comecei a passar necessidade. E um belo dia minha esposa falou para mim, eu queria comer carne. E não tinha carne, irmãos. Você pode imaginar tudo quanto é tipo, receita de ovo, eu já sei. Ovo à milanesa, ovo ensopado, ovo no forno, ovo frito, ovo cozido, ovo com queijo, ovo sem queijo, ovo... E eu falei para minha esposa, filha, vamos manter a fé. Vamos comer esse disco como se fosse um pedaço de carne. Ela falou, tudo bem. O que é para um homem ouvir isso de uma esposa? Não é fácil. Mas a gente se alegrou. Mas de repente, a gente orou, agradeceu pelo alimento. Uma vizinha nos chama e diz assim, eu fiz aqui uma carne ensopada e eu queria saber se vocês querem um pedaço de carne ensopada. Irmãos, eu só glorifiquei a Deus, eu só agradeci a Deus, porque o Senhor ali estava dizendo, eu cuido de você, porque você faz parte de um reino, você não está sozinho, vocês não estão sozinhos, eu cuido de vocês e eu provo para vocês que eu não abandonei vocês. Deus está cuidando de você nessa noite. Tem pessoas que entraram aqui nessa noite
perguntando para Deus, interrogando para Deus o porquê que está passando por essa situação. Entenda uma coisa, você faz parte desse reino. Esse reino é grande. E como é que um reino grande cabe dentro de nós? É através de Cristo. Cristo simplifica o reino para que ele possa estar dentro de nós. Então, dentro de você está o reino de Deus. E esse reino é grande. Mas não é porque ele é grande que você viverá coisas grandes materiais, mas viverá coisas grandes espirituais. O mais importante não foi o pedaço de carne, mas foi a experiência que eu tive com Deus, dizendo: eu não te abandonei. Ele não te abandonou. Ei, Ele não te abandonou. Aonde está o reino de Deus? Mateus capítulo 11. Quando Jesus acabou de dar estas instruções aos seus 12 discípulos, saiu dali para ir ensinar e pregar nas cidades deles. Quando João, no cárcere, ouviu falar das obras de Cristo, mandou que os seus discípulos fossem perguntar: você é aquele que estava por vir ou devemos esperar outro? Então Jesus lhe respondeu: voltem e anunciem a João o que estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, os pobres estão sendo pregado o evangelho. Jesus responde: aonde está o reino de Deus? Porque o reino de Deus é poder, é autoridade, é governo. Jesus responde para os discípulos de João Batista: você quer saber se o reino de Deus já chegou? É só você olhar. Os cegos veem, os surdos ouvem, os paralíticos andam. O reino de Deus já está entre vocês. Coloca para mim Lucas 17, 20 e 21. Indagado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: o reino de Deus não vem com visível aparência, nem dirão, ele está aqui ou lá está ele, porque o reino de Deus está entre vocês. E aqui eu encerro a minha mensagem, irmãos. Aonde está o reino de Deus? Nós falamos sobre quando ele foi inaugurado, o que não é o reino de Deus, o que é o reino de Deus, como entrar no reino de Deus. E aonde está o reino de Deus? É uma pergunta que eu me fiz essa semana. Porque eu tinha uma construção muito diferente do reino de Deus na minha caminhada cristã. E quando eu estava em casa outro dia, lavando louça. Quem gosta de lavar louça aí? Diga amém. Eu odeio lavar louça, irmãos, odeio. Quando a minha esposa pede para ajudar a lavar louça, não é algo de Deus, não é. Eu estava ali lavando louça e Deus começou a ministrar o meu coração. Aonde está o reino de Deus? E uma frase veio de um pensador que diz assim: a vida acaba aonde o reino de Deus começa. E Deus me deixou no meu coração, irmãos, que o reino de Deus, ele está aonde é manifestado o amor dele. O reino de Deus está na vida daquelas pessoas que realmente reconhecem Cristo como Messias, como Filho de Deus. Por isso que a vida acaba onde o reino de Deus começa. Porque o reino de Deus está numa vida onde há uma renúncia, onde há uma prioridade, onde há uma escolha somente para a vontade de Deus. Aí o Senhor me levou ao texto de Lucas, quando
Jesus está numa casa, comendo com pecadores. E de repente os escribas e fariseus chegam e começam a questionar Jesus. Você não é o Filho de Deus? Você não veio para trazer o reino de Deus? E você come com pecadores? Quando ele comeu com pecadores, ele foi questionado. Quando ele curou no sábado, ele foi questionado. Quando uma mulher derramou perfume nos pés dele, ele foi questionado. É porque aqueles religiosos não estavam compreendendo o que era o reino de Deus e o que é o reino de Deus. E foi o que Deus ministrou no meu coração. Porque quando ele conta a parábola do filho pródigo, a parábola da dracma perdida, a parábola da ovelha perdida, é uma resposta à religião. É a resposta do reino de Deus. É aonde está o reino de Deus. O reino de Deus está quando o pastor vai atrás da ovelha perdida. O reino de Deus está quando o pai prepara vestes, sandálias e faz uma festa para o seu filho que voltou para casa. O reino de Deus está quando uma mulher perde 10 moedas. Tem 10 moedas. E quando perde uma moeda, quando ela acha, ela dá uma festa. Porque na cultura judaica, uma mulher recebe dinheiro do seu pai. E aquele dinheiro é garantia para que ela voltasse para casa se o marido morresse. Uma viúva, você sabe disso. Por isso que a viúva deu 2 moedas. A viúva, ela não ficava com nada. Ela não tinha mais renda. Então as moedas era uma garantia para que a mulher pudesse sobreviver até voltar para casa. Então quando ela perde uma garantia. E quando ela acha algo valioso para ela. Mas o irmão mais velho não é reino de Deus. E sabe o que Deus falou no meu coração? O irmão mais velho está em alguns lugares. É o soberbo, é o orgulhoso, é aquele que se acha demais, é o vaidoso, é aquele que não perdoa, é aquele que não ama, é aquele que não cuida. O irmão mais velho representa os fariseus. Jesus está dizendo, vocês são o irmão mais velho, não está compreendendo em que consiste o meu reino. O meu reino não consiste em palácios, não consiste em riquezas, não consiste em conhecimento científico. O meu reino consiste em paz, alegria no Espírito Santo. O meu reino consiste em amor. O meu reino consiste em almas. O meu reino consiste em amar as vidas. É por isso que a Bíblia diz que Jesus saía, Jesus entrava nas cidades. Jesus saía, Jesus entrava, porque o que movia o reino de Deus eram as almas. Jesus procurava as almas. Jesus saía e encontrava Mateus, encontrava o cego de Jericó. Quando entrava em Jericó, quando entrava na cidade de Naim, encontrou uma viúva que perdeu o filho. Encontrou Mateus e chamou Mateus. Mateus largou a banca de coletar impostos e foi seguir Jesus. Aonde está o reino de Deus? Será que está com o pastor Leandro no púlpito pregando e falando em mistério? Será que o reino de Deus está nos louvores mais ensaiados e perfeitos na igreja? Será que o reino de Deus está naquele que é tão capaz, tão inteligente? Não está. Tudo isso que eu falei também faz parte do reino, mas não é onde está o reino de Deus. Isso foi o que Deus ministrou ao meu coração. O reino de Deus está dentro de nós, dentro de você. Nós somos o caminho para que outros cheguem no reino de Deus.
A Bíblia diz que quando o apóstolo Paulo, ele pega cartas para que ele pudesse ter liberdade para perseguir os cristãos, antes de ele se converter, ele declarou que ele vai perseguir os que são do caminho. É um termo para aqueles que estão e que vivem o reino de Deus. Uma época que ainda não tinha a palavra cristão, eles eram conhecidos como os do caminho. Você é o caminho que vai conduzir as almas para o reino de Deus. Sabe aonde está o reino de Deus? Está numa ligação em que você faz para um irmão que está afastado e que há muito tempo não vem para essa igreja. Sabe aonde está o reino de Deus? É numa cesta básica em que você entrega, em que ninguém te vê, e que você faz, porque você entende que isso é o amor e o evangelho de Deus. Sabe aonde está o reino de Deus? Numa lágrima de um homem arrependido. Está no abraço de um irmão. Está naquele que divide o pouco que tem com aquele que não tem nada. Está naquele que totalmente escondido procura visitar aqueles que estão fracos na fé. Ali está o reino de Deus. Ele está em toda a manifestação em que gera amor, mudança. Nós somos esse acesso. Nós somos esse caminho. Por isso que o reino de Deus, ele está dentro de nós. E nessa noite, é o que Deus ministrou ao nosso coração. E eu queria que você ficasse de pé, nesse momento. A igreja foi chamada para ser o caminho que conduz a humanidade para o reino de Deus. Nós somos aqueles que tornamos o reino de Deus acessível aos homens que precisam de mudança. Eu pergunto para você, você tem sido esse caminho? Você tem sido esse instrumento? Jesus não veio estabelecer um reino terreno. Achavam que um rei, que Jesus viria com guerra, com espada, para livrar o povo judeu da opressão do Império Romano. Mas Jesus falou: o meu reino não é desse mundo, o meu reino não é terreno, o meu reino é espiritual. E nós, a igreja, estamos aqui para tornar o reino de Deus acessível. Mas de repente, nessa noite, você vai dizer assim: mas pastor, eu não estou bem, eu estou fraco na fé. Quantos nesse momento de pandemia estão desanimados, estão desistindo, não oram mais, não leem mais a Bíblia, estão, sabe, de uma forma, de uma vida confortável, religiosa. Mas nessa noite o Senhor quer despertar o seu coração, despertar a sua vida, para que você seja esse acesso, essa igreja que manifesta o reino de Deus para outras pessoas. Há quanto tempo você não chora por alguém? O povo está frio. Ao ver o pastor aqui chorando por uma alma, há quanto tempo você não chora? As pessoas estão frias. Ah, fulano está internado. Ah, fulano morreu. É Covid. Não há mais sensibilidade. O reino de Deus é sensibilidade, é amor, é entrega, é busca, é evangelismo. Precisamos chorar pelas almas. Precisamos buscar a essência do reino de Deus. Eu aprendi muito quando eu fui pastorear uma igreja num bairro lá em Caxias, carente, em que as pessoas não tinham nada. As crianças comiam o resto de comida do Geração Vida. Mas ali
eu pude ver o amor, pessoas que eram assalariadas, pessoas desempregadas, doando, visitando, sabe, ajudando, sensíveis. Isso é reino de Deus. Feche seus olhos. É momento de você refletir. É momento de você falar com Deus. Eu quero ministrar sobre a sua vida. Eu corri um pouquinho para que sobrasse um tempo para eu ministrar sobre a tua vida. Como é que você entrou nesse culto hoje? Você veio ou foi carregado? Você veio porque você sempre vem domingo à noite. Mas o Senhor quer te renovar hoje. Porque você é o caminho, você é o acesso. Você é a igreja que manifesta e que traz o céu para a terra. É a igreja que traz a cultura do céu para a terra. É você. Ah, pastor, mas eu não estou bem, eu estou tão fraco. Pastor, estou tão ferido. Pastor, estou tão desanimado. Eu não sinto nem mais a presença de Deus. Pastor, eu sei que eu posso fazer mais, mas eu não faço. Eu me omito. O Senhor te chama nessa noite, te desperta nessa noite, para que você seja esse caminho acessível. As pessoas vão olhar para você e vão falar: ah lá, ali está o reino de Deus. Você vai trabalhar, as pessoas vão ver o reino de Deus em você. Não é pela sua aparência, não é porque você é pastor, não é porque você é diácono, é porque em você está o evangelho do reino, o amor do reino, o fruto do Espírito. Cadê a igreja? O Senhor está procurando a igreja, que é o caminho para que as pessoas cheguem ao reino dele. Oh, Jesus é o caminho, mas nós também somos o caminho através dele. Paulo falou: seja meu imitador como eu sou de Cristo. Que sejamos o caminho para que outros alcancem o reino de Deus. Cadê a igreja? Cadê a igreja? Cadê a igreja que ama? O reino de Deus está nas coisas mais simples. Está lá no Geração Vida, onde ninguém vê as professoras ensinando. Está nos irmãos das missões, aonde vão no centro levar comida para os necessitados. O reino de Deus está nas coisas mais simples, que ninguém vê, mas Deus está vendo. O reino de Deus está no coração que deseja viver verdadeiramente esse evangelho. O Senhor te renova nessa noite. Você vai voltar a chorar pelas almas. Lembra quando você chorava pelas pessoas? Lembra quando você acordava cedo e falava com Deus? Lembra quando você se preocupava com as almas? Quando você dividia o que tinha? Lembra quando você tinha sede de Deus? Cadê a igreja? Aleluia. Aleluia. Deus está aqui. O reino de Deus está aqui. A glória de Deus está aqui.
e Ele te levanta, Ele te renova, Ele te restaura. Fala com Ele, fale com Deus agora. Esqueça quem está ao seu lado, abre o teu coração para Ele. Ele está aqui, o nosso Deus soberano, poderoso. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Ele te sara, Ele te cura, Ele te renova, Ele te enche, Ele te enche. Venha o teu reino, venha o teu reino. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, em ti Seja renovado, seja renovado, seja restaurado, seja curado. Aleluia, 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 aleluia. O Rei está aqui, o Rei está aqui. Oh, aleluia, aleluia. Glorifique a Ele, exalte a Ele. Ele conhece o teu coração, Ele sabe, Ele conhece a tua alma e Ele te cura agora. Ele te restaura agora, Ele te renova agora. Ele diz: filha, filho, eu te amo, eu sou contigo, você faz parte do meu reino, eu sou teu rei, eu protejo você, eu sou teu rei. Aleluia, 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 aleluia. Oh, oh, seja cheio de Deus, seja restaurado por Deus. Oh, Ele conhece o teu coração e Ele está aqui nessa noite. Ele está aqui, Ele toca em você, Ele toca em você, Ele toca em você, Ele toca em você. Ele te levanta hoje, Ele te levanta, Ele te levanta, Ele te levanta.
tratando agora. Deus está tratando você. Chegou aqui em pedaços, não foi? Chegou aqui em pedaços. Deus está tratando, está juntando os pedaços e te levantando e te renovando. Receba, receba, receba o renovo de Deus. Receba, 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 receba o renovo, receba, receba. Que presença maravilhosa, ah, irmãos, que presença maravilhosa, que presença maravilhosa. Oh, 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 obrigado, obrigado, Senhor. Aleluia, oh, aleluia, aleluia. E para encerrar, ainda de olhos fechados, eu quero fazer um convite para você nessa noite. Você está diante de um homem que não tinha perspectiva de nada. Eu tinha tudo para dar errado, mas fui alcançado por esse reino. Um homem que veio de comunidade, passou necessidade, família de traficante. Ah, hoje é pregador, é pastor pela glória de Deus, porque eu fui alcançado pelo reino de Deus. E o Senhor te chama hoje. Você que entrou aqui hoje, afastado, você se afastou do reino. Você sabe o que é o reino. Você experimentou o reino, mas hoje está longe do reino. Mas você nessa noite entendeu que o Senhor te chamou para ser a igreja que manifesta o reino de Deus nessa terra, o caminho, o instrumento. Deus te chama nessa noite. E eu quero encerrar, mas quero fazer essa pergunta primeiro. Os irmãos estão de olhos fechados orando, e eu senti de fazer esse convite no meu coração. Você que está aqui hoje, que está afastado do caminho do Senhor, está longe, mas hoje quer voltar para o reino, quer voltar para o rei, quer estar coberto pelo reino de Deus, e quer voltar para Jesus hoje. Levanta a sua mão, aonde você está, se houver alguém. Levanta a mão bem alto, cadê? Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe também, meu irmão. Tem mais alguém? Se você quer voltar para Jesus, temos 2 pessoas aqui. Levanta a sua mão bem alto. Há mais alguém que quer voltar para Jesus? Há mais alguém como esses 2 irmãos? Quer voltar? Ele te chama hoje. Há mais alguém? Há mais alguém que quer voltar para Ele? E se você quer aceitar Jesus, pastor, eu conheço a igreja, eu tenho um parente na igreja, mas hoje eu entendi que o rei me chama. O rei está me chamando. Ele está te chamando para fazer parte de um exército que vai espalhar a cultura do céu na terra. Se você quer aceitar Jesus, levante a sua mão, eu vou orar por você. Há alguém que quer aceitar Jesus nessa noite? Pastor, eu quero aceitar Ele como meu Salvador. Eu ainda não aceitei Jesus, mas hoje eu quero aceitar Jesus. Se houver alguém, levanta a mão bem alto assim, quem quer aceitar Jesus. Tem aqui, tem alguém aceitando Jesus? Aonde? Tem 2 aqui, né? Aonde? Aqui na frente. Mais alguém? Glória a Deus. Mais alguém? Quer aceitar Jesus? Há mais alguém? Ele te chama. É com você mesmo que eu estou falando. É você. Ele te chama hoje. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Todos vocês que levantaram as mãos, vem aqui na frente. Vem aqui na frente, isso. Vem caminhando, porque vocês fazem parte do reino. Vem para o reino. Vem, vocês fazem parte do reino. Isso, vem. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, isso. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Obrigado, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Alguém está aceitando ou os 2 estão voltando? Está aceitando? Qual é o seu nome? Qual é o nome dele?
Rosvalmir está aceitando Jesus. Aplauda o Senhor. Aleluia. Há uma festa no reino dos céus. E o Michael está voltando para Jesus. Pode fazer festa, igreja. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar pelo Michael e pelo Rosvalmir. Pai, eu te agradeço pelo Rosvalmir, que hoje está reconhecendo o Senhor como o rei dele. Hoje ele está dizendo: eu faço parte do reino, eu estou entrando no reino. Obrigado pela vida dele, Pai, porque é um presente para nós. Obrigado, Senhor. Abençoe ele, fortaleça ele. Pai, nós vamos cuidar dele, nós vamos estar com ele, porque ele é nosso. Ele é nosso. Abençoe, Pai amado, também o Michael, que está voltando para Ti, voltando para casa. Ele veio comemorando, ele veio louvando, festejando, porque ele está voltando para Ti, voltando para o reino, para nunca mais sair, porque o Senhor o ama, porque Ele é importante, fortalece Ele. Ele é propriedade Tua, Pai. Ele faz parte desse reino, faz parte dessa igreja. Ele é nosso, é presente para nós. Eu te agradeço pela vida deles. Muito obrigado. Nós oramos, nós agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe vocês. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos estar encerrando. Eu vou orar para encerrar, mas eu queria fazer mais uma oração. Você que entrou aqui nessa noite, quebrado, o Espírito Santo de Deus me revela, me mostra que tem pessoas aqui que entrou aqui pela fé, irmãos. Coração emocional, é só Jesus. Eu quero orar por você também, porque o Espírito Santo tocou no meu coração para fazer essa oração. E é para quem tem coragem, é claro. Mas se você chegou aqui assim, carregado, o Senhor, nessa noite, Ele te monta de novo, te faz de novo. Se você quer receber essa oração, vem aqui na frente. Eu vou orar por você agora. Para você que chegou aqui assim, quebrado, ferido, precisa de um renovo. Não é um apelo fácil, mas se você quer ser renovado por Deus, eu não conheço a tua situação, mas se você quer receber essa oração, vem aqui na frente. Alguém tem essa coragem? Glória a Deus. Pode vir. Você falou para Deus falar contigo hoje, não foi? Ele falou. Você questionou a Ele, não foi? Ele te respondeu. Então vem. Pode vir. Pode vir, porque Ele tem olhado para você a semana toda. Ele tem contemplado o teu coração a semana toda, nos teus choros, nas tuas lágrimas, nas madrugadas. Enquanto você ia trabalhando, você ia chorando nisso. Ele viu você. Vem. 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 Vem, porque Ele te sara e cura hoje. Vem. Vem, que Ele restaura o teu casamento. Vem. O teu ministério está parado, Ele restaura também. Vem. Vem. Ele te cura hoje, Ele te restaura hoje. Sai do seu lugar e vem. Isso, pode vir. Pode vir, pode vir. Pode vir. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou pedir que o ministério cante mais uma vez uma parte desse louvor. E você que está no seu lugar, estenda a sua mão para cá. E Deus, nesse momento, irmãos, está curando essas pessoas. É algo profético. E você que ainda não veio, pode vir. Pode sair do seu lugar e pode vir. Pode vir, que Ele está te chamando. Porque nessa noite Deus está curando corações. Deus está curando as almas feridas. Deus está juntando os cacos e fazendo um vaso novo,
vaso de honra. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Isso, pode vir. Pode vir. Isso, Deus está te curando. Isso, pode vir. Tem mais gente pra vir, pode vir. Isso, vem, 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 vem. Em nome de Jesus, vem. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei, mas em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido Deus está curando, irmão. Deus está sarando. Oh, Deus está restaurando. Aleluia. Oh, Pai. Aleluia. Aleluia. Oh, papai. Oh, Senhor, te agradeço por cada vida aqui. É o Senhor que manda. É o Senhor que está no controle desse culto. É o Senhor que faz a obra. Ah, papai. Eu entrego cada um em tuas mãos, Senhor. Tu és aquele que contempla, que vê aquilo que ninguém vê. Tu és aquele, Pai, que consegue ver lá no mais profundo do ser de cada um. Eu te agradeço, Pai, porque o Senhor nessa noite curou essas vidas. O Senhor renovou cada vida aqui. Ah, Pai, o Senhor tratou cada coração aqui. Vasos quebrados foram montados, restaurados e prontos para prosseguir. Será uma segunda-feira diferente para eles. Uma segunda-feira diferente. Porque aqui estão os súditos, os guerreiros, os componentes do teu reino. Obrigado, Pai. Obrigado por cada um. Eu te agradeço, porque o Senhor, nessa noite, marcou cada coração, restaurou cada coração, cada vida. E eu te agradeço em nome de Jesus. Se você crê, diga amém e aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Pode voltar para os seus lugares, totalmente renovados, curados e sarados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Nós estamos encerrando nessa noite, irmãos, o nosso culto. Ainda temos 2 vagas para o jantar do Dia dos Namorados. Se você quer participar do jantar do Dia dos Namorados, ainda temos 2 vagas. Procure, Paulinha, procure quem? Procure o nosso irmão Demir. Cadê o Demir? Tá ali, ó, perto da cantina ali. Então, temos 2 vagas para o retiro. Não fique de fora. Vai ser bênção para a sua vida, tá bom? Procure o irmão Demir. E hoje nós temos cantina. Não vá embora sem passar aqui na cantina e abençoar a obra do Senhor. Que Deus te abençoe e te guarde. E que resplandeça o rosto sobre ti e te dê a paz. Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Vai em paz, em nome de Jesus. Atenção, pessoal, quem quiser se inscrever para o Retiro dos Jovens, já temos a ficha, é isso?
A Lorena está com a ficha do retiro dos jovens e adolescentes. É só procurar a Lorena aqui na frente, no Data Show, e fazer a sua inscrição para o retiro dos jovens e adolescentes.